Olá, queridos, saudações em Cristo. Vamos iniciar esse vídeo falando de Jesus. E antes de tudo, nós vamos orar para que Deus venha nos abençoar, ok? Pai, em nome de Jesus, nós tiramos esse momento de oração, pedindo, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia, com essa palavra que será ministrada, que será falada nesse instante. Por isso, manifesta o teu poder, manifesta a tua misericórdia com a vida de todos, em nome de Jesus. Obrigado, papai. Amém. Eu quero ler com vocês aqui um livro de Tito, carta de Tito, capítulo 3, verso 3 até o 6. Vamos lá então, olha o que diz. Pois nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade, em inveja, sendo odiado e odiando uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou, não por obra de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Queridos, nós vamos falar neste momento a respeito da salvação que não é por mérito. E por que a salvação não é por mérito? Porque as pessoas podem se vangloriar porque fazem algumas coisas referente à obra de Deus ou na obra de Deus. Então, quando nós olhamos para esse texto aqui, nós entendemos que foi plantada, ou melhor, na ilha de Creta, 65 depois de Cristo, tem lá a Tito, que foi empossado para dirigir aquela igreja, para dirigir aqueles povos. Então, nós entendemos que Tito, ele era um colaborador, um dos colaboradores de Paulo, se é que eu posso dizer assim. Pelo fato de ser um dos colaboradores de Paulo, Tito era pastor. Paulo designou ele para lá para colocar em ordem as coisas que acontecia entre os cretenses, entre os cretenses em Creta. Ao mesmo tempo, Paulo e Tito trabalham juntos, ou melhor, trabalharam juntos por mais de uma década. Paulo e Tito trabalharam juntos por mais de uma década. Ao mesmo tempo, nós entendemos que Paulo está preocupado com todas as faixas etárias de idades e com todas as classes sociais daquele local entre os cretenses. E também chama muito a atenção a maneira como Paulo aponta para os salvos. Como Paulo está ensinando, mostrando a prática do bem. Então ele dá instruções para os cretenses, para as pessoas que estão lá na ilha de Creta. Então Paulo aborda aqui dentro desse texto 5 pilares. O primeiro pilar é prazer, o segundo, paixão, o terceiro, benignidade, o quarto, renovação, e o quinto, justificação. Porém, eu quero consertar, nós vamos falar sobre 6 pilares: prazer, paixão, benignidade, renovação, renúncia e justificação. Então, na questão de prazer, nós vemos Paulo abordando aqui que esse prazer, na realidade, ela pode ter duas conotações. Uma das conotações que nós vemos à luz da Bíblia é lá em Salmos capítulo 1, verso 2, que diz assim: é um prazer estar na lei do Senhor. Mas o texto aqui está falando de um prazer de forma carnal, que significa ceder às coisas mundanas, às coisas que não agradam a Deus. Aí nós passamos para o segundo pilar, que é paixão. Paixão também tem duas conotações. Paixão tem duas conotações. Ao mesmo tempo que ela
faz nós gostarmos de alguma coisa, faz nós termos desejo, ela também aponta para a cobiça. Porém, o texto aqui, o texto que está mostrando para nós, está exemplificando como cobiça. Nós entendemos que quando nós vemos as pessoas tendo prazer, o prazer é algo, desse cunho aqui, é algo fora do comum que a pessoa deixa aflorar no seu desejo, no seu direito ou naquilo que ele quer. Segundo pilar. O terceiro pilar, nós vemos a benignidade. Mas antes, voltando um pouquinho, Paulo diz assim, Romanos 7:8, ele diz que o pecado desperta em nós toda a cobiça. Então, a paixão gera cobiça. As pessoas cobiçam aquilo que eles não têm. Nós não devemos cobiçar as coisas que as pessoas têm, não devemos cobiçar a mulher do próximo, porque é bíblico. E se torna antibíblico nós procedermos, ou se torna errado nós procedermos desse jeito. Ao mesmo tempo, nós vamos partir agora para o terceiro pilar, que é benignidade. O que é benignidade? O significado de benignidade, bondade. Aponta para o quê? Benignidade ou bondade está apontando para o plano divino. Aponta para a benevolência de Deus para com os seres humanos, para com os homens. Então, o que nós vemos na bondade de Deus? Nós vemos lá no versículo 16 do capítulo 3 do Evangelho de São João, que Deus manda o seu único filho. Isso é bondade. Para salvar o quê? A humanidade. A Bíblia diz assim, que Deus, olhando do céu, não viu um justo sequer. Não tem nenhuma pessoa justa, não tem nenhuma pessoa reta mediante a ótica divina. Porém, desperta a atenção a ótica que Deus olha para os seres humanos e escolhe o seu único e suficiente filho para enviar, para ser bondoso para com a humanidade. Ainda dentro dos 5, 6 pilares, tem a renovação. Renovação está relacionado à renúncia. Ou seja, o que é renúncia? Renúncia é nós abdicarmos das coisas mundanas. Renúncia é nós deixarmos de lado ao que nós praticávamos antes de ser cristão. E Paulo está trabalhando isso com a Irmandade lá de Creta. Com os cretenses, Paulo está trabalhando isso, mostrando para eles, demonstrando para eles, ensinando a eles, advertindo eles que devem se esquecer do passado, não viver uma vida de passado, que era uma vida de pecado, uma natureza de pecado. Então, partimos para essa renovação. Essa renovação necessita ser feita atualmente até em nossas vidas. Nós precisamos de uma renovação. Renovação que é dada, que é elaborada, que é fornecida pelo Espírito Santo. Quando Jesus disse assim, eu vou para o Pai e vos enviarei o Espírito Santo para vos consolar, esse Espírito Santo traz essa renovação que leva o ser humano, que leva nós a termos uma vida de renúncia. Uma vida de renúncia é uma vida diferente, é uma vida transformada, é uma vida mudada, é uma vida, não vou dizer excelente, mas é uma vida diferenciada do povo que não pertence a Deus. Amém? Não que não pertence, do povo que não faz parte da membresia cristã, que faz parte do povo cristão. Aí nós entramos na questão de justificação. Eu disse para vocês que são 5 pilares que tem um texto. Então, prazer, paixão, benignidade, renovação e justificação. O porquê justificação? A justificação leva a nós a entender que nós somos justificados por Jesus. Jesus que nos justificou. De que forma, de que maneira que ele justificou, que justificou os homens? Ele justificou pela sua graça. Então, quando nós olhamos lá para Romanos capítulo 3, verso 24, lá diz assim, somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção de Cristo. Somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção de Cristo. Ou seja, Cristo saiu da sua glória, veio a este mundo e sofreu, foi a expiação, foi a substituição
por um animal que era outrora apresentado, agora nós vemos Cristo sendo a minha, a sua, a nossa justificação para que nós pudéssemos ser salvos. Então, nós não vamos ser salvos por nosso mérito, senão quantos personagens bíblicos, ou quantos pastores, ou quantos líderes cristãos seriam salvos pela sua meritocracia. Não é meritocracia que entra nessa questão. Não é também a questão de obras que as pessoas serão salvas. Nós seremos salvos pela graça de Deus. Ao mesmo tempo, lá em Colossenses capítulo 2, verso 16, olha o que diz. Os homens são justificados por Cristo. Então, como foi dito nesse instante, Cristo é que nos justifica. Cristo que justifica eu, Cristo que justifica nós, Cristo que justifica todos. Então, é um contexto universal. Cristo justifica todos no contexto universal. Em Romanos capítulo 3, verso 35, Paulo ainda aponta do seguinte questão na justificação. Os homens são justificados pelo sangue de Cristo. Os homens, os seres humanos, são justificados pelo sangue de Cristo. Então, a pessoa não pode se achar justa. Por ela se achar justa, ela não pode achar que faz parte da salvação. A salvação é a graça. E aonde entra a graça? A graça é o Cristo encarnado. A Bíblia diz assim no Evangelho de São João, capítulo 1, verso 1, que no princípio era o verbo. No princípio era a palavra. E ela estava com Deus. E ele se fez carne e habitou entre nós. Então leva a entender que esse Cristo encarnado é a graça que o homem, que o ser humano necessitava, que o ser humano precisa. Evidentemente, todos nós fazemos parte do plano divino. Nós fomos enxertados com Israel, com o povo judeu, e tornamos um povo judaico-cristão. Por quê? Porque verdadeiramente Deus enviou o seu único filho, o seu filho exclusivo, o seu filho unigênito, para que nós pudéssemos fazer parte do povo do Israel. Então, ninguém é salvo pelas obras. Nós somos salvos pela graça. O que é graça? Graça é o favor imerecido do Senhor para conosco, para todos os seres humanos, para todos os regenerados, para todos que encontram com Jesus, isso é graça. Não é por meritocracia. Ninguém é salvo por meritocracia. A meritocracia, ela não entra em questão aqui. O que entra em questão aqui é a graça de Deus. A graça de Deus que vai buscar aquele que está perdido, a graça de Deus que vai buscar aquele que está na dependência química, a graça de Deus que vai buscar aquele que está com o seu lar, com o seu casamento dissolvido. Isso faz parte, sim, isso faz parte da salvação. Não pelas obras, não por meritocracia. Senão nós podemos dizer, eu sou um grande pregador, anuncio a palavra de Deus a todas as nações, a todos os povos, prego, canto, oro. Não é essa salvação, não é essa meritocracia que nós queremos falar. Nós queremos falar da meritocracia dada por Deus, fornecida por Deus. Não o homem se auto-justificar. Fica evidente ou fica claro que todos devem ter anseio pela salvação, mas não pela meritocracia que é dada por Deus. Eu não posso dizer aqui que eu estou pregando, que eu adquiri mérito por estar pregando. Não, eu estou levando a palavra para vocês, essa palavra de encontro a vocês, porque Deus me deu essas condições, porque Deus me concedeu essa graça que parte da parte do Senhor, essa graça que vem da parte de Deus. Então, se essa graça vem da parte de Deus, para nós, para mim, isso é evidente que muitos dos servos do Senhor, dos líderes que pregam, pastores, apóstolos, eles levam essa graça também a todas as pessoas, mas não quer dizer que eles têm mérito com isso. Porque existe uma linha teológica que diz que uma vez salvo, sempre salvo. Até eu compartilho da ideia, mas não quer dizer que é meritocracia. Tudo isso está dentro da graça de Deus. Então, os cretenses, então os que estavam na ilha de Creta, sobre a responsabilidade de Tito, sobre a liderança de Tito, teriam que aprender a respeito dos prazeres, a respeito das paixões e de como eles deveriam se comportar. Paulo está falando a respeito de comportamento cristão, do caráter cristão, da atitude cristã para os cretenses que estavam na ilha de Creta.
Ok? Então eu finalizo dizendo, eles já estavam dentro do processo de salvação. Eles adquiriram a salvação, só que está faltando eles ser alertado, estava faltando eles absorver essa graça tão grande que não pode ser jogada e deixada de lado. Como muitas pessoas estão dizendo, de uma vez que o evangelho é de graça, então eu posso fazer tudo. Negativo. Nós podemos fazer tudo de acordo com a graça de Deus, até onde a graça permite. Porque a graça, como eu disse outrora, é o Cristo encarnado. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Que Deus em Cristo tenha falado ao teu coração. Fico com Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe.